Às vezes foi prescrito para você 2 colheres de sopa de arroz, você está comendo 3 conchas, ou após uma situação mais difícil, você vai até uma confeitaria e come um pedaço de torta, come uma coxinha, um salgado. Desconfia quanto à compulsão alimentar se você não estiver conseguindo seguir o plano do nutricionista. Compulsão alimentar é muito mais frequente do que o que a gente imagina, e a compulsão alimentar pode estar impedindo o nosso processo de emagrecimento continuado. Vou dar um exemplo do que seria a compulsão alimentar. De forma normal, a gente faz uma ingestão daquele prato. Frequentemente, a maioria dos pacientes que têm quadro de sobrepeso já passaram por uma consulta com um nutricionista, já receberam a prescrição de um plano alimentar, mas muitas vezes você não segue esse plano alimentar. Então, quando é que a gente tem que ligar o alerta e suspeitar de ter um possível quadro de compulsão alimentar, que às vezes é de leve a moderado, às vezes não é uma compulsão grave, ou um transtorno de compulsão alimentar periódico, que é aquele em que a gente come com uma sensação de distender, com a necessidade de quase distender o nosso abdômen em períodos, em episódios. Então, se eu já passei pelo profissional da nutrição, pelo nutricionista, já foi prescrito uma certa quantidade para mim. Nesse plano foi traçado e organizado que seria o café da manhã, que vai ser o almoço, os lanches, o jantar. A alimentação da semana é um pouco mais restritiva, todo mundo acaba tendo momentos de degustação no fim de semana, mas desconfia quanto à compulsão alimentar se você não estiver conseguindo seguir o plano do nutricionista. Frequentemente, os alimentos de alto índice glicêmico, os alimentos altamente palatáveis, têm sido usados como recompensa, como válvula de relaxamento para esse cérebro. A sociedade hoje tem tudo muito rápido, tem tudo muito na mão, então a gente acabou migrando para vários alimentos extremamente palatáveis, mas que frequentemente tem um índice glicêmico muito alto, como o arroz inclusive integral, a batata inglesa, os derivados de farinha branca, o macarrão, os demais derivados, o pão e o açúcar e os doces, que utilizam açúcar. Então, às vezes foi prescrito para você 2 colheres de sopa de arroz, você está comendo 3 conchas. Às vezes, antes de entrar numa reunião com uma chefia nova, passar por uma situação, ou antecedendo uma conversa mais difícil, ou após uma situação mais difícil, você vai até uma confeitaria e come um pedaço de torta, come uma coxinha, um salgado. Isso fora do seu momento que você já tinha organizado, que seria o seu momento de degustação, para estar fazendo a ingestão desses alimentos mais gordurosos e mais palatáveis. Então, nesse momento, você tem um pico de liberação de dopamina. A gente tem uma sensação de prazer a nível de sistema de recompensa cerebral, a nível de cérebro. Por que compulsão é considerado fuga? Porque nesse momento que você faz a ingestão desse alimento de alto índice glicêmico, você foge da reflexão, Nesse momento, talvez nesse momento de almoço, em que você está fazendo uma ingestão maior do que o prescrito pelo nutricionista, talvez nesse momento o estresse ainda está tão alto, somado a um sedentarismo, a uma atividade física que não está suficiente. Então, muitas vezes é a alimentação que te traz o relaxamento. Então, acaba vendo uma maior ingestão desses alimentos e uma dificuldade para seguir o plano terapêutico por esse contexto de sono disfuncional, esse contexto de estresse, esse contexto de possível diagnóstico de transtorno de ansiedade, possível diagnóstico de compulsão alimentar. Então, será que a gente não está usando, a gente não está fazendo frequentemente a ingestão do alimento de alto índice glicêmico como recompensa? Nesse momento em que a gente faz uso desse alimento como recompensa, a gente está fugindo de uma reflexão, ou a gente está lidando com o estresse com esse alimento. E nesse momento a gente não reflete. Nesse momento desse intenso prazer é um momento em que a gente
cortou o mecanismo de reflexão, cortou o mecanismo de entrar em contato com quem está incomodando. Seja uma frustração recente, que todos nós humanos passamos, seja uma tristeza, uma situação de luto, uma situação de estresse mesmo, às vezes familiar, às vezes de convivência, às vezes no trabalho. Então, essa situação de incômodo, muitas vezes, entrar em contato com esse incômodo é doloroso. E aí, frequentemente, a gente faz ingestão de um alimento de alto índice glicêmico, de um alimento mais palatável, promove uma grande liberação de dopamina. E então a gente atua no nosso sistema de recompensa cerebral e começa a desenvolver pelo sistema de recompensa cerebral um caminho disfuncional. Então, a gente realmente vai precisar de autoconhecimento para ter um emagrecimento continuado. A gente realmente vai precisar entender os fatores interligados e aprender a lidar com os fatores interligados ao ganho de peso para conseguir emagrecer de forma continuada. Sim, é possível emagrecer e manter esse processo de emagrecimento. Não precisa ficar com medo da medicação, prescrita pelo profissional médico no momento certo, após os exames. Ela pode te ajudar no foco. Ela pode fazer parte do plano terapêutico do seu médico. Essa é a nossa mensagem. Um forte abraço da doutora Françoise.